Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Desculpa. Desculpa, eu tinha pego o link errado. É que eu estava com duas páginas abertas aqui, eu não percebi. Eu acabei pegando o link errado. Então vamos começar tudo de novo, vai. Vou começar a partir de agora, então. Eu não tinha nem percebido. Então vamos lá. Vou acabar atrapalhando o estudo de amanhã, porque acabei pegando o link de amanhã. Mas tudo bem, amanhã a gente cria outro link. Boa noite a todos, pessoal. Leninha, Maria, Andréia, Tânia, Adriana, Beth, Rossana, Si, Ana Cláudia, a Vilma, todos que estão aí com a gente estudando, tá? Um grande abraço, Andréia. Tô para lá de Bagdá. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 22, na fortaleza, tá? Então achavam-se agora num grande pátio cercado pelas construções, onde se viam muitas passagens que com certeza levariam a outros lugares da fortaleza. Como se conhecedores do local, encaminharam-se para uma porta, onde se dirigiam também outras pessoas. Entraram, era um imenso salão, destituído de móveis, onde se congregava uma multidão de aspecto bizarro. No fundo, ao centro, existiam alguns degraus. Após o último, via-se uma espécie de trono, uma enorme poltrona de alto espaldar, toda enfeitada, né? Então aqui o aspecto ali da fortaleza, interiormente falando, né? Estão ali dentro da fortaleza, onde aquela falange de espíritos convive, né? Se organiza e eles estão nessa missão aí, o Eduardo, os espíritos amigos, né? Então ele está narrando como é que é o ambiente, né? E chegaram a um grande salão, um imenso salão, e no fundo desse salão um trono. Observamos os que ali estavam. Tínhamos a nítida impressão de nos encontrarmos na corte de um soberano do passado. Então você veja, vejam vocês assim, como que as pessoas estão ali fixadas no passado. Não apenas o aspecto arquitetônico da fortaleza, mas o ambiente interno ali, parece que tudo remetia à corte, né, de um soberano do passado, né? Aqueles castelos, aquela indumentária, aquele aspecto todo da corte, né? Áulicos e vassalos, vestidos com roupas antigas, né? Aqueles que ficam ali em torno do rei, aqueles que ficam cuidando, né? Zelando pelo rei, prontos para servirem o rei, estavam ali vestidos a caráter, inclusive, né? Aí que a gente vê que passado, presente, é muito relativo isso tudo, né? Na verdade, onde nós colocarmos o nosso coração, aí estará o nosso tesouro, né? Se nós mantemos o nosso coração preso às reminiscências do passado, né? Por isso que tempo, né? É muito subjetivo essa vivência, né? Essa vivência no nosso inconsciente, muitas vezes, né? Do passado, regressão de memória, isso tudo é muito relativo, né? Isso tudo ainda existe, né, dentro de nós, o passado ainda existe, né? Então vamos lá. Uma parte dos que ali se congregavam integrava a segurança, fiscalizando tudo ao redor, né? Parte dos que estavam ali estavam fazendo a segurança, né? Outros, percebia-se, eram servos que obedeciam servilmente às ordens recebidas. Em menor número, viam-se entidades que ali estavam para solicitar algo.
Alguns fisionomias patibulares e aterradoras. Eram comparsas que desejavam permutar interesses. Até chefes de outras falanges dedicadas ao mal que vinham pedir reforços na consecução dos seus objetivos. Então, olha aqui, né? A assembleia toda que o Eduardo, né, e os jovens estão enxergando através daquela televisãozinha, né, na sala de projeção onde elas estão, né? Então eles perceberam algumas pessoas que eram servos ali de um senhor, né, de um líder ali, né? Outros que eram entidades para segurança, outros que estavam ali para solicitar alguma coisa, solicitar favores, né? E outras pessoas eram até chefes de outras falanges. Acho que isso aqui acontece muito mais do que a gente imagina, né? Essas trocas de favores entre chefes de falanges, né? Assim como existe entre quadrilhas aqui na Terra. Uma quadrilha ajuda a outra, as duas agem juntas, ora separados, ora juntos, assim, é a mesma coisa, né? No plano espiritual deve ser mais intenso ainda essa cooperação para o mal, né? Outros ainda eram espíritos débeis e tímidos, viciosos, meio dementados, mas mais necessitados de ajuda que de outra coisa, e que ali haviam sido trazidos naquele dia para ingressar no serviço, recolhidos que foram vagando pelas estradas, pelas ruas das cidades, em bares e lupanares. Então aqui, olha só, uma outra classe de pessoas que estava nessa assembleia, onde eles entraram, né? Essa assembleia era composta também dessas pessoas viciosas, frágeis, indecisas, vacilantes, inseguras, né? Que foram recolhidas na cidade, nos bares, né? Nas boates, estavam ali zanzando, estavam ali vagando, né? Despreocupadamente, né? Mas não são entidades de luz, não são espíritos elevados, são espíritos de uma condição mais inferior, né? Principalmente viciosos, né? E aí que tá, né, pessoal? Às vezes a pessoa é boa com todo mundo, tem bons sentimentos, mas cultiva fragilidades muito, muito intensamente, né? Acaba cultivando muitas fragilidades, cultivando viciações que acabam sintonizando ela com falanges, acabam dificultando a ajuda dos espíritos amigos que as querem recolher para lugares de tratamento. Elas acabam ficando presas pelo vício a ambientes de condição pior. Muitos que desencarnam, a gente vê muito isso nas reuniões mediúnicas, né? Muitos que desencarnam até perceberam que desencarnaram, mas não querem deixar a casa onde viviam. Não querem deixar um determinado familiar, não querem deixar os bens, né? Se dizem frágeis, se dizem ainda necessitados, ou então que a família está necessitando deles ali, que ele tem que continuar. Um dos argumentos que a gente usa nessas situações é a realidade. A realidade de que existem essas falanges de espíritos que acabam pegando esses recém-desencarnados incautos, né? Às vezes até já foram ajudados, foram levados para um posto de socorro, estão recebendo ajuda, estão recebendo medicação, tá? De repente dá uma crise de angústia nele, ele quer fugir dali, quer sair dali e volta para casa, né? Junto dos familiares. Só que aí ele deixa uma situação muito boa de proteção, de ajuda que está recebendo, de amparo, de tratamento
e vai se arriscar vindo para a Terra, vai se arriscar vindo para junto da família, né? Porque vai ficar como um espírito que está vagando aí sem rumo, por causa do apego, né, Ana Cláudia? Então fica se expondo a perigos, fica se expondo a perigos. Pode cair na mão de uma falange dessas aí, né? Então a gente usa esse argumento para a pessoa se resolver, realmente aceitar a ajuda. Porque às vezes a pessoa fica teimando, não, porque eu não vou sair de lá, não vou sair, eu não gostei lá do lugar. No lugar onde está recebendo a ajuda, ele não gostou, né? Mas gosta de ficar na casa ali correndo perigo. Eu não gostei de lá, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. É porque chega lá no plano espiritual superior, um posto de socorro, a primeira coisa vai começar a cortar aqueles hábitos viciosos, né? Vai começar a cortar o cigarro, começar a cortar a bebida, a droga, aí o pessoal já não gosta. Dependendo da pessoa, não gostei daquele lugar, né? Eu não gostei de você, né? Eu não gostei daquele lugar. Né? Por quê? Porque a pessoa não sente, por enquanto, não sente muita afinidade com o lugar mais elevado. Ele gosta do ambiente de boate, gosta do ambiente de prostituição, um ambiente de viciação, né? Então, aí acaba vindo parar, né, numa falange, num lugar como esses aqui, né? E são trazidos para ingressar no serviço. Às vezes a pessoa não sabe nem do que se trata. Mas fala, vamos lá, você não quer trabalhar? Eu quero trabalhar sim, então tá, vem com a gente. Aí leva lá para a falange, lá, vai trabalhar só fazendo mal. Ao invés de fazer o bem, vai fazer o mal, né? Mas são pessoas meio ingênuas, né? De certo modo, ingênuas, que acabam sendo arregimentadas aí, né? Para comporem os quadros do desequilíbrio, né? Alguns choravam, outros gemiam e se lamentavam, entre queixumes e blasfêmias. Outros feridos sangravam continuamente. Né? Devia ser terrível esse quadro aqui, né? No meio dessa multidão, nosso grupo se destacava pela tranquilidade incomum naqueles sítios. Algumas entidades até olhavam desconfiadas e curiosas, mas passavam adiante preocupadas consigo mesmas. No meio desse tumulto todo, né, dessa aflição toda, o grupo do Eduardo, né, o Mateus e todos os outros aqui, espíritos de luz, né, eles estavam até destoando um pouquinho dos demais lá, né? Então tinha alguns que estavam assim meio curiosos, esse grupo está meio diferente, né? Próximo de Mateus, Eduardo interrogou num sussurro: que reunião é essa? Parece que estamos esperando alguém muito importante, um rei. O Eduardo, né? Que acabou dizendo aqui. Com um gesto de cabeça, Mateus concordou, completando: sim, é isso mesmo. E observe que nada distingue essa sociedade da sociedade terrena. Os componentes de uma padecem dos mesmos problemas da outra. A diferença é de densidade vibratória apenas, e em grau bastante reduzido, pois seus corpos espirituais são bastante densos. Quer dizer, é como se estivessem, né, numa assembleia mesmo da época medieval aí, né, uma corte medieval, mas não tinha quase diferença da Assembleia da Terra e do plano espiritual, né, nessa região aí. A única diferença é a vibração, e não era tão diferente não, né. Estou impressionado. Mateus sorriu e disse: essa reunião não é das piores. Aqui estão apenas os que têm alguma petição a fazer. Algum pedido, né? A sessão do tribunal é terrível. Seria muito instrutivo se pudéssemos participar de uma, mas infelizmente nosso tempo é escasso, né?
A sessão do tribunal. Mas que tribunal é essa, né? Que tribunal? É porque nessas regiões você encontra, frequentemente em ambientes como esse, você encontra seres que se arrojam em julgadores dos demais. E às vezes até foram antigos juízes na Terra, por que não? Né? Só que juízes desequilibrados, né? Pessoas que lidavam com direito, à sua maneira, donos de empresas, ou mesmo pessoas ligadas à nobreza no passado, reis mesmo, não é? Por que não? Então, nesses ambientes você encontra seres que muitas vezes foram líderes na Terra, influenciaram, às vezes até presidente de país, de governador, prefeito. Você encontra pessoas que tinham uma grande ascendência sobre outras pessoas, chefes de falange na Terra, chefe de quadrilha na Terra. Chega lá no plano espiritual, é um dos líderes lá do... Tá? O livro Libertação do André Luiz fala, né? Não é? Então, essa é uma reunião, né, Tânia, que não é das piores, né? Imagina. Então, esse se arvorar, né? Esse se arvorar em julgar os outros, aqui na Terra está se fazendo isso também, né? Aqui na Terra tem o Tribunal do Reino de Deus, né? Está tendo isso na Terra também aqui. Tribunal, com esse nome, Tribunal, venha participar do Tribunal do Reino de Deus, né? Deve ser extensão, né? Deve ser extensão aqui da região aqui. Em que seres que se arvoram em julgadores da vida alheia, né? Aplicam penas, né? Fazem julgamentos tendenciosos, julgamentos parciais e aplicam penas. Assim como concedem perdão, né? Concedem perdão, né? E aplicam penas, né? Determinam perseguições, né? Então, muito trabalho é feito nas reuniões mediúnicas, da casa espírita, muito trabalho é feito para tentar desmantelar certas organizações como essas, para tentar desmantelar essas quadrilhas do plano espiritual, essas falanges, né? É uma luta, pessoal. A gente é que não sabe de nada, né? A gente é que não sabe de nada, mas os bons espíritos estão em luta constante, né? Contra essas falanges, na verdade a favor dessas falanges, né? A favor porque querem ajudar a levá-los para o caminho do bem, né? Saírem do caminho, né? Desse caminho tão equivocado, né? Que eles estão. Eduardo preparava-se para fazer outra pergunta quando ouviu-se um rufar de tambores e o som de cornetas. Ó, negócio aqui, né? Tem até tambor, corneta, né? De repente, todos se calaram, aguardando com ansiedade. Precedido por uma guarda de honra composta de ninjas, aí os ninjas aí, eles fazem a guarda de honra ali. Entrou o personagem central, atraindo a atenção de todos. Com toda a pompa, transportado numa cadeira cujos varais eram sustentados por 4 escravos grandes e fortes, como os reis do passado, o chefe todo-poderoso vinha luxuosamente trajado em escarlate, preto e dourado. Na cabeça trazia uma espécie de chapéu, lembrando mais uma coroa, cravejado de pedras preciosas. No peito via-se um grande medalhão suspenso de grossa corrente de ouro. Nas mãos, os dedos achavam-se cobertos de anéis. Tem todos os sinais aí dos poderosos na Terra, né? Dos reis, todos os sinais aí, né? Distintivos, né?
Mas o que mais impressionava naquele homem eram os olhos, que passeavam pela assistência frios e cruéis, profundamente magnéticos. Tinha até me esquecido dos olhos, e agora, lendo aqui, eu me lembrei. Todos curvaram-se à passagem do cortejo, que se encerrava com outra guarda de ninjas. Ao chegar à frente, desceu e tomou assento no trono. Os olhos magnéticos, né? Porque esses espíritos, principalmente esses mais poderosos, né? Eles são dotados de um magnetismo muito grande, de um poder magnético muito, muito forte, né? São seres de um poder mental muito grande. Às vezes até eram conhecedores do hipnotismo, do magnetismo mesmo, né? E continuam na vida espiritual sendo poderosos hipnotizadores, tá? Então, submetendo outras pessoas ao seu pensamento poderoso, tá? Quantas inteligências nobres, né? Inteligências realmente prodigiosas acabam se voltando para o mal, né? E o poder que elas têm, o poder mental, continua sendo usado, só que usado para o mal, né? Então, continuando aqui, ao chegar à frente, desceu e tomou assento no trono. Por especial deferência, nesse dia receberia a todos os que tivessem pedidos a fazer, queixas a expor, processos em andamento. Aproximou-se o assistente do poderoso chefe, uma espécie de ministro e mestre de cerimônias, que apresentou o primeiro caso. Tratava-se de uma mulher ainda jovem, que fora aprisionada com um grupo e parecia apavorada. Olha, então se aproximou uma mulher, ainda jovem, que fora aprisionada com um grupo e parecia apavorada. É um desses espíritos, né? Talvez recém-desencarnados aí, jovem ainda, mas de uma condição, devia ter uma condição mais inferior, né? Estava apavorada, né? Com os cabelos em desalinho, as roupas desfeitas, os olhos cheios de medo, ajoelhou-se perante aquele que era considerado o Senhor Supremo daqueles domínios e suplicou piedade. Meu Senhor, esta mulher sempre teve vida dissoluta, traiu a muitos homens e em seguida abandonou-os. Abandonou também os filhos para gozar dos prazeres da carne. Ouvindo as súplicas da mulher e fitando-a indiferente, ele ordenou com profundo desprezo: como foi essa? A vida que escolheu é a que terá. Localize-a junto a um prostíbulo. Servirá aos prazeres dos homens. Não, Senhor, piedade, piedade. Né? Então, vocês vejam como é que funciona, né? É uma espécie de julgamento aqui que foi feito, né, rapidamente, mas é assim, né? Quer dizer, o que ela fez, que foi, ó, essa mulher sempre teve vida dissoluta, traiu a muitos homens e em seguida abandonou-os. Abandonou também os filhos para gozar dos prazeres da carne. Então veja bem, o que ela fez estava errado. Né? É uma pessoa que se equivocou muito perante a vida, já dá para a gente perceber. Né? Pela traição, gerando problemas de consciência dentro dela mesma, né? O que prejudicou a outras pessoas com certeza, né? Abandonou os filhos, né? O que são coisas realmente negativas, ok. Né? Então todos nós sofreríamos certas consequências por essas atitudes negativas. Né? O fato é que não cabe a nós julgarmos essas atitudes. A justiça cabe a Deus. Então as consequências que a pessoa venha a sofrer, quer dizer, isso tudo pertence a Deus, a justiça pertence a Deus. Mas é que esses seres
que dominam essas regiões umbralinas, eles se julgam fazer o papel de Deus ali naqueles domínios, do governo do mundo que eles chamam, né? E eles estão ali, alguns até se dizem mesmo aplicadores da justiça, e que fala que Deus precisa deles ali para cumprir com a justiça, o que não é verdadeiro, porque a justiça divina se cumpre apesar dos homens, com ou sem os homens, a justiça divina se cumpre, né? Então, mas é assim que acontece. Assim como nas cadeias aqui também, eles não aplicam a justiça deles também. Quando entra um estuprador, né? Não é? Quando entra alguém que matou criancinhas, eles aplicam a justiça deles ali dentro da cadeia também, aqui na Terra, não é? Eles aplicam a justiça deles. Então, porque se sentem na condição de fazer isso, se sentem na suposta autoridade para fazerem isso, né? Mas quem de nós tem autoridade para julgar os outros, né, Tânia? Quem de nós, né, Rosarinho, pessoal aí? Nós não temos, né? Ainda mais se eles que estão no umbral, ou seja, eles próprios são cegos que guiam cegos, né? São cegos tentando guiar cegos. Jesus já tinha falado o que acontece quando um cego quer guiar outro cego. Ambos acabam caindo no abismo. Então, na vida, no umbral ali, a gente encontra isso. Às vezes são cegos guiando cegos, né? São pessoas tentando julgar a vida de outros, até para esquecerem das suas próprias mazelas. E é isso que eles fazem, né? Eles acabam julgando severamente a vida dos outros para esquecerem das suas próprias dívidas, das suas próprias mazelas. Algumas eles se lembram, outras eles nem se lembram, porque está no domínio das outras encarnações que eles realmente não têm clareza suficiente para isso, né? Então nenhum de nós tem, né, Ana Cláudia? Nenhum de nós tem a condição de julgar, né? Nem aqui, nem no plano espiritual, a não ser os espíritos superiores, né? Que nos conhecem profundamente, sabem das nossas outras encarnações, né? Então é complicado isso aqui, né? E aí aplicar a pena já. Qual seria a pena? Bom, se é isso que você escolheu, é isso que você vai fazer. Vai ser colocada junto a um prostíbulo aqui no plano espiritual, você vai servir aos homens aqui na vida espiritual, né? Indiferente aos rogos da mulher, os guardas arrastaram-na para fora do recinto, desaparecendo por uma pequena porta lateral. Temos que lembrar, pessoal, que os espíritos, eles continuam tendo corpo, tá? Continuam tendo o corpo espiritual, ou o perispírito, e que o corpo espiritual é a matriz do nosso corpo físico, ou seja, o corpo físico é a cópia imperfeita do corpo espiritual. Embora André Luiz nos fale que na vida espiritual existirão mudanças visíveis e sensíveis, principalmente na área do estômago e do sexo, ou seja, os órgãos que nós tanto prezamos aqui na Terra, né? Relativo ao estômago e ao sexo, né? Na vida espiritual, eles vão se encontrar muito diferenciados. Agora, isso principalmente para as regiões superiores, né? Porque nas regiões inferiores, o estômago e o sexo vão guardar uma identidade muito grande com a matéria aqui. Tá? Vocês entendem? Então, as mudanças essenciais que André Luiz nos fala, é porque no plano superior a preocupação que se dá ao sexo assume uma conotação mais sublimada, mais no campo da energia, menos da forma, mais da energia, do sentimento. Coisa que no umbral não tem. É a coisa bruta mesmo, é como é na matéria aqui mesmo. Tem uma identidade maior com a vida material, onde a forma domina, onde as expressões da forma falam muito alto aos instintos dos homens. A estética, né? A forma, né? Ou a comida, né? A gente estava falando de estômago e sexo, né?
Agora, no plano superior, não. Tanto a alimentação muda, quanto as necessidades afetivas são diferentes também para os espíritos superiores. Então, a mudança fisiológica, a fisiologia do perispírito, certamente é diferente, como disse André Luiz, né? Tá? É... A Leninha, lembrando que a mulher também só está lá porque ela está também em sintonia com eles, exatamente. Isso mesmo, né? Tá? E ninguém vai parar naquelas condições à toa, né? Por acaso, o erro da justiça divina, erro das leis que regem o universo, não, tá? Então é sintonia, né? Por isso que Emmanuel fala que só vai juntar céu com céu, né? O céu interior com o céu de fora, né? Não adianta a gente querer buscar o céu de fora guardando o inferno interior na nossa consciência, né? Tá? Em seguida, um velho, magro e pálido, apresentou-se pedindo ajuda para vingar-se de um filho, que, desejando receber mais cedo a herança que lhe cabia por direito, lhe destruir a vida. Então, olha só, depois se aproximou um velho, magro e pálido, pedindo ajuda para vingar-se de um filho, né? Então, olha só que coisa drástica, né? Mas tem muitos casos assim, né? Você vê o próprio pai, logicamente, está em situação de desequilíbrio, em situação de, de, de necessidade, né? De transtorno, né? Ele está na região do umbral, ali pedindo ajuda para essa falange para se vingar de um filho dele, né? Que está na terra, né? Por quê? Porque o filho, querendo receber mais cedo a herança que lhe era de direito, matou o próprio pai. Né? Quantas vezes isso aconteceu na história? Muitas e muitas vezes. Às vezes de matar, às vezes de colocar no hospício, no hospital psiquiátrico, deixar lá o resto da vida no hospital, internar ou esconder, fugir, sumir com a pessoa para receber a herança, né? Para tomar posse das terras, do dinheiro e tal, né? Mas olha o que acaba criando. Acaba criando, isso é a causadora, é a causa motriz das obsessões, né? Porque a pessoa comete um ato desse, achando que está ludibriando a todos, mas a justiça divina não está sendo ludibriada. E não importa o tempo que passe, a justiça divina irá se cumprir, né? Então, o rapaz, né, que matou o próprio pai, né? Só que, infelizmente, o próprio pai, não tendo condição de perdoar o filho, não se sentindo na condição de perdoar, podia perdoar o filho. Meu filho, por que você fez isso comigo? E eu que sempre te amei, eu que cuidei de você, né? Por que você foi fazer isso comigo? O dinheiro já ia cair nas suas mãos mesmo, tal, né? Se fosse um pai de sentimentos também mais elevados, né? Uma condição diferenciada, a gente sabe que tem pessoas que perdoam, né? Acho até bonito aquela condição que tem havido, né? Tem até programas nos presídios, programas que aproximam os pais de determinada vítima. Às vezes uma menina foi estuprada e foi assassinada, os pais da menina vão no presídio conversar com a pessoa que fez isso com a filha. E frequentemente para dizer, olha, nós te perdoamos, nós estamos orando por você. Eu acho isso uma beleza assim, transcendente, né? Muito embora, não sei se eu teria condição de fazer isso. Mas que é bonito e que é demonstração né, de uma grande condição, isso não tem a menor dúvida, né? É o futuro, né? É o futuro da humanidade, é isso, né? É a gente aprender a abraçar e a perdoar aquele que foi justamente o causador
né? Mas enfim, né? O Senhor aqui, o pai, não conseguiu perdoar o filho, né? E justamente porque não perdoou, cultivou o ódio, cultivou a mágoa, o ressentimento, e agora o desejo de vingança, né? E foi pedir ajuda lá no umbral, para se vingar do próprio filho, né? São dramas, né? São dramas que se arrastam ao longo de milênios, de séculos, milênios, né? Geralmente tem uma historiografia muito longa, né, no tempo. Esses dramas que a gente vê, esses dramas da obsessão, né? Tem até da Ivone Pereira, né? Acho que o do Espírito Charles, né? Dramas da obsessão. Nas voragens do pecado, dramas da obsessão. Os dramas da obsessão, acho que é do... Será que é do Manuel Filomeno de Miranda? Não, painéis da obsessão, né? Então vamos lá, né? Depois foi a vez de uma mulher que, descobrindo após a morte que fora em vida atraiçoada pelo marido com a melhor amiga, queria vingar-se dele. Aí também outro caso. Você imagina quantos casos de obsessão, então, tem causa nisso aí, né? A mulher que descobriu, após a morte, que fora atraída pelo marido, né, com a melhor amiga. E aí queria se vingar dele. Né? Queria se vingar dele, já pensou? Então deve estar sim, ó, de caso de obsessão causado por causa disso. Né? Tendo como causa isso, traições. Pessoa que só vai descobrir depois que desencarna. Não quer dizer que todo mundo que descobre que o marido traiu ou que a esposa traiu vai querer obsediar. Aí que está justamente a condição que a gente demonstra ter de compreensão, de perdão, de tolerância ou não. Né? A gente pode demonstrar que não tem compreensão nenhuma, que não tem perdão nenhum, que não tem... E aí, muitas vezes, a gente passa na vida espiritual a promover perseguições, promover obsessões, né? Que é sempre uma coisa ruim, né? Quando a gente entra por esse caminho, né? Mas tem as pessoas também que compreendem, que perdoam, que sabem a dificuldade do outro, né? Que entendem a dificuldade do outro, né? E isso, pessoal, perdoar nesse contexto é muito melhor para quem perdoa do que para quem recebe o perdão. Porque para quem perdoa, a pessoa simplesmente segue adiante. E para quem precisou do perdão, ele, por mais que ele receba o perdão, ele vai ficar com a ação praticada na cabeça dele. E ele mesmo vai querer a reparação. Ele vai querer depois passar por aquilo que ele fez o outro passar. Né? Porque a nossa consciência não descansa até que a gente passe por aquilo que a gente fez os outros passarem. Né? Então, quem tem como perdoar, quem consegue perdoar, é muito mais feliz do que aquele que precisou do perdão. Porque esse vai ficar com o débito ainda. O fato dele receber o perdão não quer dizer que a dívida foi extinguida. A dívida é para com ele mesmo. A dívida é para com Deus, para com a justiça divina, né? A Ivone Pereira do Amaral, né? Ivone do Amaral Pereira, Ivone Pereira do Amaral. Então, essa mulher aqui quer se vingar do marido, né? Apresentaram-se diversos casos, muitos até que nos impressionaram. Para cada um deles tinha sempre uma palavra de estímulo e promessa de ajuda. Você vê que o rei lá, ele sempre estimulava, isso mesmo, minha irmã, você está certa, é isso mesmo, nós vamos dar todo o apoio para você se vingar do seu marido, porque onde já se viu seu marido fazer uma coisa dessa com você, tá? Né? Mas só que é uma justiça, pessoal, é como você contar uma coisa dessa para sua amiga, e a sua amiga fala assim, olha, mas você vai deixar barato? Se eu tivesse no seu lugar, eu tinha feito isso, tinha feito aquilo. É a mesma coisa, viu, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com essas amigas aí que gostam de botar fogo na lenha, né?
Ou então os amigos que, você é um banana mesmo, se fosse comigo eu tinha batido no cara, eu tinha matado ele, eu tinha feito isso. Então, esse tipo de conselho não vai faltar. Mas é a mesma psicologia do obsessor. É a mesma psicologia do que a gente está vendo aqui. É a mesma psicologia dessa falange aqui. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a ficar com um pensamento muito parecido com o pensamento do obsessor. Também eu não vou, ele não vai fazer isso mais com ninguém, porque eu vou pegar no pé dele, vou prejudicar ele, vai ver só o que é bom para tosse, vai ver com quem que está lidando. Gente, isso aí é pensamento do obsessor. Nós não podemos entrar nesse tipo de pensamento, esse pensamento justiceiro, fazer justiça com as próprias mãos, né? Nós não podemos entrar nessa frequência. Essa é a frequência dos obsessores. Às vezes a gente vê o encarnado, o determinado encarnado, às vezes até a gente começa a entrar nesse tipo de pensamento. Não podemos. Porque quando nós começamos justamente a entrar em sintonia com um tipo de psicologia, a psicologia do desequilíbrio, do obsessor, né? E o que fala, né? É a psicologia do ego, né? E o ego, quando ele se vê traído, quando ele se vê ferido, né? O ego ferido, ele quer... mas a pessoa vai ver com quem que ela está lidando, ela não sabe. Aí o ego quer se sobrepor ao outro, mostrar que é mais forte que o outro, que pode mais que o outro. E o self, o que ele fala? Não, deixa quieto, ó, isso aí... O que você perdeu aqui, você vai ganhar mais para frente. Deixa a pessoa ali, o que ela fez para você, Deus está vendo. Tá? Isso aí é o self falando, pessoal. Então aquele amigo que chega falando desse jeito, é o amigo que está estimulando o self em você. Né? Tá, é o lado divino, é o lado superior. Essa é a linguagem dos espíritos amigos. Essa é a linguagem dos bons espíritos. Então eles vêm mesmo falar na nossa mente, falam, não, Alexandre, se acalma, pensa melhor, né? Não se precipite, acalma as emoções, vai dar tudo certo, não se desespere, fica tranquilo. Esse é o pensamento do equilíbrio, é o pensamento dos bons espíritos. Você vê que não é tão difícil assim a gente distinguir uma coisa da outra, né, pessoal? É que a gente, às vezes, a gente meio espivetado, a gente já quer pular pro lado do... Né? Já quer rodar a baiana já, né? E aí dá toda a confusão. Já quer tirar satisfação, esse negócio de tirar satisfação é uma bobagem. Né? Que nem eu falo de vez em quando, que eu já me arrependi de muita coisa que falei, mas eu nunca me arrependi de ter ficado quieto. Né? Esse negócio de tirar satisfação, porque um falou, que o outro falou, que o outro falou, que o outro falou, aí você vai querer saber quem que falou. Que bobagem, pessoal. É só confusão, é só problema do ego que a gente acaba, né, vivendo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? A gente precisa tomar cuidado. A gente tem que confiar mais, né, na justiça divina, na providência divina, e se envolver menos com o desequilíbrio, menos com o mal. Quanto mais energia a gente gasta com o mal, pior é. Mais o mal cresce. Quanto mais atenção você dá para o desequilíbrio, para a ação negativa de alguém, mais aquilo ganha contornos maiores para nós, contornos mais definidos para nós. Né? A nossa vida é muito o que a gente foca. Né? Se você pega, vou dar um exemplo aqui, simples, né? Você pega uma caneta, você coloca na sua frente assim, tá? Uma caneta. Eu estou fazendo aqui. Aí você foca a caneta, você começa a olhar a caneta aqui, bem de pertinho, você olha para a caneta. O fundo, ele fica embaçado, né? Porque você está com a caneta na sua frente, você está olhando a caneta. Agora, se você olhar para o fundo, a caneta fica desfocada, né? O que eu quero dizer com isso é que tudo depende do foco que a gente privilegia. Se você quer focar no mal, aquilo que vai crescer aos seus olhos. Se você quer focar no bem, é o bem que vai ganhar
contornos maiores, né? Então a gente tem que focar no bem, né, pessoal? Afinal de contas, o mal é apenas expressão da falta, não é real. É apenas sombra, né? E a sombra não é real. É apenas ausência de luz, né? Quantas famílias destruídas, né, Maria? Quantas amizades destruídas? Belas amizades, e são destruídas por nada, por quase nada, né? Quantos grupos voltados ao bem acabam se desestruturando por se dar demasiado valor ao que a pessoa falou, que o outro falou, que não sei o quê. Isso vai corroendo os grupos, isso vai acabando com os relacionamentos. Sendo que, se a gente guarda a caridade da língua, começa a aplicar a caridade na nossa língua, guarda a língua, silencia a língua, já é um bom começo. A coisa já vai se acalmando, né? Quando a gente começa a fazer a caridade da língua, né? De não ficar falando, valorizando, né? Então isso é muito importante, né, pessoal? Para a gente viver melhor, né? Para gente ter um pouco de paz, né? E quando alguém vem falando de alguém, aí você usa um material isolante. Olha, meu irmão, não sei, não estou sabendo, também não estou muito preocupado. Se foi também, ó. Ah, mas falou de você. Fala, se falou de mim, que Deus abençoe, né? Mas a pessoa está falando mal de você. Fala, olha, tudo bem. Pode falar, não tem problema. Né? É problema da pessoa. Né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, né? Eu sei como avaliar meu comportamento. Então, se a pessoa está vendo de uma forma negativa, é o problema dela, né? Então a gente tem que usar esse material isolante, né? Que aí a coisa não vai para frente. Agora, se você inadvertidamente você ouve um negócio assim, estão falando de você, fala, mas quem está falando de mim? Aí a gente já quer mudar o pensamento das pessoas. Que bobagem, né? Como se a gente tivesse controle sobre o pensamento dos outros, sobre a palavra dos outros. Nós não temos controle nenhum. Então, se eu quiser controlar o que estão falando ou o que não estão falando, a gente fica doido, a gente fica louco. Né? É mania da gente querer controlar tudo também. Aí é hora da gente falar, não, quer saber? O que eu faço é o meu advogado em qualquer lugar. As minhas boas ações são o meu advogado em qualquer lugar. Né? Então, se eu estou tranquilo com as minhas ações, né, eu não preciso ficar me defendendo. Emmanuel falou isso com o Chico. Né? Falou, olha, vou te ajudar, nós vamos trabalhar junto, mas com a condição que você nunca perca tempo em se defender. Que você nunca gaste tempo em ficar se defendendo. Né? Aí é uma coisa bastante útil, né? A gente não perder tempo em se defender. Né? Porque é bobagem, não adianta. Quanto mais você for querer mostrar para a pessoa que não é o que ela está pensando, que é diferente, que não é isso, que não é aquilo, mais pior fica, né? Mais complicado fica, porque a pessoa vai pensar assim, tá vendo? Agora ainda quer ficar, ainda quer dar uma de santinho e tal, né? Então não adianta, a pessoa que está disposta a nos ver de uma forma negativa, ela vai continuar vendo de uma forma negativa, ela não vai mudar só porque a gente foi falar com ela, porque não vai, tá? Então, nós temos às vezes que dialogar, conversar quando for oportuno, né? Temos sim que dialogar, sempre, estarmos abertos ao diálogo, né? Mas não nos preocuparmos em querer convencer os outros. Se estão olhando a gente torto, porque às vezes as pessoas não entendem nem o que a gente está fazendo, nem o que está falando e começam a tirar conclusões precipitadas, né? Então, mas aí é problema da pessoa, não é nosso, né? Então nós temos que... Fecho parênteses aqui, né? Mas eu achei oportuno falar isso, né, pessoal? Porque achei que era coerente aqui com esses problemas humanos que foram trazidos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então, para cada um deles, né, o rei lá, né, tinha sempre uma palavra de estímulo e promessa de ajuda, né, esclarecendo que, por sua vez, teriam que trabalhar a benefício dos outros, justificando, né,
Uma mão lava a outra, né? Porque é assim que funcionam essas cooperativas para o mal, né? Você entra com uma petição, né? Você entra com uma petição. Olha, fui prejudicado na última encarnação, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Aí eles analisam o teu pedido e falam, olha, realmente, hein, você foi muito prejudicado, hein? Olha, mas pessoal, é uma justiça muito parcial, porque é como uma justiça na Terra. É como uma justiça na Terra, né? Você só olha o aspecto material da coisa. Eles também, eles só olham essa última encarnação, falam, realmente, você sofreu bastante, foi prejudicado, tal, você tem todo o direito de pedir vingança, né? Mas não analisa o que a pessoa fez antes, nas outras encarnações. Às vezes a pessoa aprontou muito mais do que recebeu na última. Às vezes ele foi o grande algoz nos últimos séculos aí, daquele grupo, e depois ele recebeu também, na última encarnação, né, muita coisa negativa, né? Mas, por isso que é uma justiça falha, né? É uma justiça muito equivocada. Os petitórios, os peticionários saíam dali satisfeitos, esperançosos, repetindo invariavelmente: obrigado, seremos seus fiéis servos de hora em diante. Pode contar conosco. Então, pessoal, aí a pessoa faz o pedido, é analisado o pedido da pessoa, e se eles veem que procede o pedido, aí eles realmente pegam o caso da pessoa para cuidar. Então eles passam a cuidar daquele caso, né? Só que a pessoa, ela acaba ficando escravizada a uma situação em que ela terá que participar da perseguição a outros casos, porque é uma cooperativa, né? Então ela vai receber ajuda para o caso dela, mas ela vai também ter que ajudar em muitos outros casos. E veja bem que sério isso, pessoal. Vai ter que ajudar a fazer o mal para outras pessoas que ela nem conhece, que ela nunca viu na vida. Isso é muito sério, né? Por isso que os Espíritos falam, não toma empréstimos ao mal. Você não vai lá no banco do umbral tomar empréstimo que você vai se dar mal, né? Você não vai se vincular a essas organizações, essas falanges. Quando a gente começa a querer o mal de alguém, é como se nós estivéssemos fazendo isso. Olha só, nós estamos nos vinculando a uma determinada falange, muitas vezes que quer o mal daquela pessoa. Você está começando a se sintonizar com os obsessores da pessoa. A gente já tem os nossos e começa a atrair os obsessores da pessoa também. Vocês percebem a gravidade disso, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. É muito ruim você, né? Se você estiver pensando mal de alguém, desejando mal, é lógico que vocês não fazem isso, mas, né? Supostamente, se vir a ocorrer isso, né? Mudar a sintonia, né? Mudar a sintonia, né? Deixa eu sair disso. É lógico que a gente só tende a fazer isso quando a gente se sente prejudicado, né? Ninguém faz isso à toa. Mas esse senso de justiça, porque eu fui prejudicado, aí eu tenho direito de querer o mal da pessoa, né? Mas aí que está o erro. O obsessor também acha isso. Ele foi prejudicado no passado, ele acha que tem todo o direito de prejudicar, de se vingar. Olha aí a similitude de pensamentos, que a gente fica parecido com o obsessor encarnado, né? Então, nós temos que perdoar, né? Compreender que o que nós recebemos nessa vida, se formos lesados de alguma forma, é porque nós fizemos por merecer isso no passado. Isso não é adotar uma postura masoquista, não, gostar de sofrer, não. Mas significa compreender a justiça divina, que é muito mais ampla do que a gente tem condição de avaliar, né? Então, se eu estou sofrendo uma ação negativa de alguém, que não tem nem porquê, não fiz o mal para essa pessoa, talvez nessa existência eu não tenha feito. Mas e nas outras? Né? E nas outras, será que a gente também está limpo? Está com a ficha limpa? Né? Então, aí é hora da gente ser humilde e falar, olha, Senhor, se eu estou passando por isso, eu sei que eu não estou passando à toa. Se eu estou sofrendo esse aspecto aqui, eu sei que isso aí
tem razão de ser, certamente tem. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu confio na tua justiça. Porque eu sei que ninguém sofre à toa. Eu sei que o Senhor não deixaria que eu sofresse por uma coisa que eu não merecesse ou que eu não precisasse passar. Né? Quando a gente exercita a humildade, a gente deve pensar dessa forma. Mas e se eu sofri muito na infância, Alexandre, não tinha feito nada? Tudo bem, na infância você não teve tempo de fazer nada nessa vida. O que demonstra, inclusive, que provavelmente nas outras estão as causas do teu sofrimento. Às vezes do abandono, às vezes, né, da agressão sofrida, às vezes um monte de coisas, né, que a gente pode passar, que o ser humano pode passar, e que encontra as razões num passado mais longínquo, né? Mas Deus, a justiça sempre nos alcança. Quantas pessoas hoje, pessoal, a gente não vê no noticiário, quantas pessoas fazem, aprontam, né? E passam totalmente ilesos perante a justiça dos homens, não é? E com dinheiro, com abastança, com sendo bem visto, não sei o quê, e a pessoa aprontou e tal. Então, só que esses serão alcançados também no futuro, na vida espiritual, nas próximas encarnações. Então serão aqueles casos que a gente ficará achando, oh, coitadinho, não tinha nada, não fez nada para ninguém, né? Então na vida seguinte pode ser que ele não tenha feito nada. Mas e agora? Que ele aprontou e não foi pego, a justiça não pegou. Porque os advogados eram muito bons, porque tinha muito dinheiro, né? Vocês já viram, né, pessoal, esse filme, né? Isso aqui não é novidade para vocês, né? Então, pessoal, aí a gente vai chegando à conclusão que tudo tem uma razão de ser, né? Quantas pessoas, às vezes, não tiveram culpa nessa vida e foram pegas, passaram décadas na cadeia. De vez em quando aparece um outro caso aí, a pessoa ficou décadas na cadeia, depois descobriram que a pessoa era inocente. Mas Deus falhou? Deus não falhou, não. É inocente nessa vida, mas certamente estava cumprindo pena de outras coisas do passado, né? Estava cumprindo coisas que ela não cumpriu no passado, né? Então tudo tem sua razão, né? Em seguida, a poderosa entidade dirigiu-se a seu auxiliar direto, ordenando: cadastre-os e os encaminhe para junto dos grupos onde serão mais úteis e melhor aproveitados conforme suas potencialidades, como de praxe. Estávamos pasmos ante a organização e eficiência da falange consagrada ao mal. Tá vendo, pessoal? O pessoal é organizado, né? Tem ali até descrição de cargo. Eles vão colocar a pessoa onde ela pode ser mais útil conforme o que ela sabe. Infelizmente para propósitos infelizes, né? Para propósitos voltados ao mal, né? A coisa boa é que todos esses seres evoluirão. Todos esses seres, desde um superior ali que estava no trono, até esses pobrezinhos aí, né? Esses que estavam mais frágeis, viciosos, né? Todos evoluirão, todos aprenderão, fazendo o mal, errando, batendo cabeça, depois sofrendo as consequências. Todos evoluirão com o tempo, né? Até aprenderem a buscar o bem, né? E começarem então a produzir o bem em suas vidas, né? Todos evoluirão, tá? Nós estamos evoluindo também. Nós não somos flor que se cheire, né? Todos temos um passado a expiar, né? Todos temos dificuldades a serem sanadas, né? E todos evoluiremos, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, né? Então todos nós seremos espíritos de luz, né? É só nos esforçarmos, né? Tomarmos consciência das nossas necessidades, tá? Pessoal, estamos no nosso horário então. Está dando aqui exatamente 1 hora do que nós começamos, né? Nosso estudo. Acabou dando certinho aqui. Então vamos convidar a todos para fazermos a nossa prece final.
lembrando desses irmãos sofredores, né, que foram citados, que todos são seres vivos, são seres reais, não são personagens fictícios. São seres a quem nós respeitamos, cada qual com sua dor, com sua trajetória, com seus potenciais, com a sua luz, esperando para ser ativada, acesa, para que todos nós, Senhor Jesus, não andemos em trevas, mas possamos andar em terrenos iluminados, floridos, perfumados, pela prática do bem, do amor e da paz. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar esse estado interior, mantermos as nossas boas condições vibratórias, mantermos a luz acesa em nosso coração, em nosso pensamento, e criarmos uma atmosfera límpida, cristalina e radiante ao nosso redor. Que a Tua presença, Senhor, seja como um perfume benéfico a espraiar-se em torno, em todos os lugares onde estivermos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal do Facebook, aí a Rossana, a Cirrosenda, a Adriana, a Margarida, a Wanda Querubino, a Cirrosendo, a Ana Cláudia, a Aleninha, a Maria, todos os nossos, a Tânia, todos os nossos amigos aí, a Rosarinho, tá? Um grande abraço, a Vilma. Fiquem com Deus, tá? Lembrando que amanhã nós temos estudo às 15 horas, né? Das 15 às 17, o estudo de autoconhecimento, tá? Todos estão convidados a participar, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus e um excelente final de semana para todos. Até mais.